Por trás de todo o sistema financeiro do Brasil, existe uma história jurídica bem fascinante. E ela gira em torno de um único número que prometia mudar tudo: 12%. Pois é, uma promessa que estava ali, escrita na nossa Constituição, e que gerou décadas de briga nos tribunais. E nesta nossa análise, a gente vai desvendar direitinho como o Supremo Tribunal Federal resolveu esse verdadeiro enigma. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta. Parece simples, né? Uma pergunta de sim ou não. Mas por muitos e muitos anos, a resposta era bem complicada. Na verdade, ela dependia de para qual juiz a pergunta era feita. Vamos entender agora o porquê dessa confusão toda. Tá aí o número mágico, 12%. Para muita gente, isso soava como uma promessa de justiça econômica, sabe? Um limite claro, direto, cravado ali no documento mais importante do país. Só que a realidade jurídica, essa era muito mais nebulosa do que parecia. A origem de toda essa história tá aqui, na Constituição de 88. Lá no meio dela tinha um artigo, o 192, com um parágrafo que dizia, basicamente, que os juros reais não podiam passar de 12% ao ano. Parecia estar ali preto no branco, uma regra clara, poderosa. Só que na prática, esse pequeno texto abriu as portas para um dos maiores debates jurídicos da nossa história recente. E é aqui que a gente entra no centro do quebra-cabeça. A grande questão era a seguinte: essa regra dos 12% já estava valendo assim que a Constituição foi escrita ou ela precisava de uma outra lei para começar a funcionar? Essa única dúvida, gente, gerou uma batalha de interpretações que chegou a paralisar partes do sistema financeiro e criou uma insegurança jurídica gigantesca pelo país inteiro. Então a briga era basicamente essa. De um lado tinha a galera que dizia, olha, tá na Constituição, então tá valendo. É um direito e ponto final, qualquer um pode ir na justiça e exigir. Do outro lado, o pessoal argumentava, calma lá, o artigo inteiro precisa de uma lei para dizer como ele vai funcionar. Esse limite de 12% não é uma ilha, ele faz parte do pacote todo. E o mais incrível é que essas duas visões completamente opostas saíam do mesmíssimo texto. Agora imagina o resultado disso na prática. Era um verdadeiro caos. Pensa só, num estado, um juiz podia decidir que os juros de um contrato eram ilegais porque passavam de 12%. Aí, em outro estado, um outro juiz pegava um caso idêntico e decidia o contrário. Virou uma loteria. E essa instabilidade era péssima tanto para quem emprestava dinheiro quanto para quem pegava emprestado. Bom, com o país nesse nível de confusão, alguém precisava chegar e botar a ordem na casa, né? Dar a palavra final. E essa responsabilidade, claro, caiu no colo da mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal. O STF, que é o guardião oficial da Constituição, foi chamado para resolver essa briga de uma vez por todas. E para botar um ponto final definitivo na discussão, a Corte usou uma das suas ferramentas mais poderosas. E que ferramenta é essa? A tal da súmula vinculante. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples. Pensa assim, não é só uma opinião ou uma recomendação, é uma ordem. Quando o STF edita uma súmula vinculante, ele está dizendo: a partir de agora, a interpretação correta da Constituição sobre esse assunto é esta, e todo mundo, de juiz a órgão público, tem que seguir. Fim de papo. É a ferramenta definitiva para acabar com a bagunça jurídica. E foi exatamente isso que eles fizeram. Assim nasceu a súmula vinculante de número 7. A decisão que, depois de anos e anos de discussões, finalmente deu a palavra final sobre o famoso limite de 12% nos juros. O texto oficial é esse aí na tela. Parece até meio juridiquês, né? Mas ele é cirúrgico. O que o STF disse, com todas as letras, foi o seguinte: sabe aquela norma que parecia limitar os juros? Então, ela dependia de uma lei complementar para funcionar. Uma lei que nunca foi criada. Ou seja, a regra nunca chegou a valer de verdade. E essa analogia aqui é perfeita para a gente entender. Imagina que a Constituição entregou a planta de um prédio. O projeto estava lá, bonito no papel. Mas, para construir o prédio, precisa de tijolo, cimento, engenheiro, os detalhes todos. Esses detalhes viriam na tal da lei complementar. Só que essa lei nunca apareceu. O resultado, a planta ficou na gaveta e o prédio nunca saiu do chão. O limite de 12% ficou só na intenção. Tá, mas e daí? O que essa decisão mudou na vida real, na prática? Bom, mudou tudo. Vamos dar uma olhada em como uma decisão tomada lá num tribunal em Brasília transformou a realidade financeira e jurídica do país inteiro. Olha só, essa decisão de 2008 não veio do nada. Foi uma longa jornada. Tudo começou em 88 com a Constituição, mas já em 91 o STF deu uma primeira dica de que a coisa não era tão simples assim.
Depois, em 2003, o próprio Congresso foi lá e tirou esse parágrafo da Constituição, o que foi um sinal político bem claro. E aí, em 2008, a súmula vinculante 7 veio só para carimbar e oficializar um entendimento que levou 20 anos para se consolidar. Foi o ponto final de uma longa, longa novela. Então, para resumir a ópera, qual foi o grande legado da súmula 7? Primeiro, ela trouxe segurança jurídica, acabou a bagunça e todo mundo passou a saber qual era a regra do jogo. Segundo, ela confirmou que não existia um teto constitucional para os juros. Terceiro, botou um fim numa montanha de processos que se arrastavam na justiça. E por último, padronizou as decisões. A partir dali, a interpretação virou uma só em todo o Brasil. No final das contas, a súmula vinculante 7 arrumou a casa, trouxe ordem para o caos jurídico. Mas fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Ao escolher o caminho da segurança jurídica, será que o Brasil não abriu mão de uma ferramenta poderosa que poderia, em tese, ter controlado as taxas de juros? A ordem foi restaurada, sem dúvida. Mas a que custo? Essa é uma pergunta que até hoje continua ecoando no debate econômico do país.